Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Graça e paz, igreja, aqui reunida para louvar e dizer ao Senhor, mas também para ser instruída pela palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 2, onde estaremos lendo os versículos 19 e 20. E convido você que pudesse colocar em pé, acompanhar a leitura que faremos com os olhos, mas sobretudo com a mente e o coração. Gálatas 3, 19 e 20. Gálatas 3, versículo 19 e versículo 20. Está assim escrito: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Palavra bendita do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Amém? Podeis assentar. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui, pelos cânticos elevados ao teu nome, pelas orações erguidas nesse lugar, que possam tudo estar chegando à sua presença, Pai bendito, com um aroma suave, Senhor. E nesta hora em que nós paramos para te ouvir, ouvimos a tua palavra na sua leitura, e nesta hora que nós vamos compartilhar com os irmãos, nós pedimos, Pai Santo, que tu tomes em tuas mãos, derrame sobre nós da unção do teu Espírito, para que nós não venhamos a falar de nós mesmos, mas venhamos falar, Senhor, segundo o teu coração, segundo a tua vontade, para a tua igreja, para o teu povo que aqui está, esse pequeno rebanho do Senhor, que é um dos ramos da igreja de Cristo, que aqui se reúne, para que nós possamos, fortalecidos e crendo na tua palavra, nós possamos enfrentar os desafios do dia a dia. Senhor, Deus e Pai, nós estamos adentrando uma semana em que nós vamos, no finalzinho dela, celebrar mais um ano da nossa pátria. Pátria querida, pátria sofrida, pátria que está hoje turbulenta, em meio a tantos agitos, a situações jamais desejadas por nós, especialmente enquanto cristãos de verdade. Nós pedimos paz por essa nação. Nós queremos paz no nosso país. Ó Divino Salvador, contempla com favor o nosso país. Nós possamos colocá-lo sempre nas nossas orações, em tempos também de escolhas, eleições, para que os teus filhos e filhas não venham ser massa de manobra de ninguém, mas apenas instrumentos, vidas, cidadãos dos céus, que temem o Senhor, que não confiam em carros e nem cavalos, mas confiam no Senhor nosso Deus. Não confiam em um príncipe em quem não há salvação, mas creem no Rei, que é o Senhor Jesus, que quer falar conosco nessa noite. Fala, Senhor, conosco, porque nós precisamos te ouvir. Amém? Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem é este: crucificados em Cristo. Crucificados em Cristo. O texto base é este que foi lido, Gálatas 2, está errada a citação lá, e o erro foi meu, não foi do Fernando, é 19 e 20, não é 28 e 20 como está, é Gálatas 19 e 20. Crucificados com Cristo. A igreja poderia repetir? Crucificados com Cristo.
O texto é da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas ou Galácia não é uma cidade, é uma região com várias cidades, com várias igrejas, como a igreja de Antioquia da Pisídia, igreja de Tiatira, Icônio, Listra e entre outras igrejas as quais Paulo está escrevendo. Então a carta de Paulo aos Gálatas se destina imediatamente, preliminarmente aos irmãos da Galácia, que era uma região onde hoje é a chamada Turquia, onde fica a Turquia. Os motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta é no sentido de fazer com que eles se lembrem do verdadeiro evangelho, porque enquanto ele esteve ausente, os judeus cristianizados lá passaram a insistir na lei, procurando, uma espécie de judaizantes, como eles eram, focar novamente nos costumes e até mesmo na própria circuncisão. E Paulo, ele quer lembrar do evangelho, da mensagem que ele esteve anunciando, que agora não é mais a lei e nem os costumes, mas agora é a graça do Senhor. Amém? A graça sobre tudo, ela que impera. Os motivos são esses, os destinatários são os Gálatas, a carta do autor é Paulo. E daí o tema, em cima do texto lido, o texto nos remete ao tema da cruz. E nós estaremos, na nossa explanação, estaremos tratando de assuntos relevantes e assuntos ligados à teologia da cruz. Assuntos ligados à teologia da redenção. Pensando um pouco mais na cruz. A cruz é para nós, meus irmãos e irmãs, sem dúvida, o ponto central da fé cristã. A cruz representa isso. É a revelação plena da graça de Deus a todos nós. A igreja é a maior expressão de amor, ou do amor de Deus revelado ao pecador, dos quais nós. E Paulo se colocava como o principal. A cruz é o fundamento, então. A cruz é base. A cruz é fundamento, é base para a nossa fé. E a cruz é o fundamento, é a base do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com os irmãos e do nosso relacionamento com o próximo. As suas linhas verticais e horizontal, ou a sua linha vertical e horizontal, representam bem esses relacionamentos, na vertical e na horizontal. Nós com Deus e Deus conosco, na horizontal nós com aqueles que estão ao nosso redor. Nossos irmãos, o nosso próximo, os demais que convivem conosco. Em sendo assim, a cruz nunca é, para nós cristãos, símbolo de maldição. Infelizmente já ouvi isso de alguns cristãos não muito preparados nesse tema, dizer que a cruz é maldita, a cruz é maldição. Sim, ele foi de maneira maldita, numa rude cruz, ele foi, Jesus morreu, mas a cruz já não é mais para nós de jeito nenhum maldição, e nem condenação. A cruz é salvação. A cruz é para nós salvação. E mais do que nós carregarmos uma cruz no peito, é estarmos no nosso coração vivendo a mensagem da cruz. Amém? A mensagem da cruz, que não é maldição, é salvação para nós, não é condenação, mas é absolvição. Nela nós encontramos a absolvição para a nossa vida, a nossa justificação. A cruz para nós não é mais a morte, mas a cruz para nós é a vida, e é a vida eterna, que já começou. Ela não vai começar depois que você morrer. Ela não vai começar depois da morte. Ela já começou. Jesus já morreu por você, já te chamou, já te escolheu para você começar a viver a vida eterna aqui já. Amém? É assim que as coisas fluem a partir da cruz. Cruz representa resgate, então. Cruz representa libertação. Cruz, que tem o sentido de expiação, o sacrifício expiatório do Senhor Jesus, como cordeiro que era sacrificado, que era sangrado e oferecido
para expiar os pecados das pessoas. Agora ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no seu sacrifício vivo, na cruz do Calvário, ele também foi sangrado, derramou seu sangue para a nossa expiação, para a nossa salvação, para a nossa absolvição, para a nossa justificação, para o nosso perdão, para nós alcançarmos a vida eterna. Na cruz é a morte sacrificial de Jesus, a morte redentora de Cristo por cada um de nós, por mim, por você, por todos nós. Não é somente pelos crentes, é por todos, para que sejam também. Amém? É nesse sentido. Então a cruz é algo riquíssimo dentro do ensino cristão e do legado da nossa fé cristã genuína, do Evangelho do Senhor, e especificamente e mais diretamente a fé reformada. A cruz tem uma representação muito central na nossa vida. Todavia, a teologia da cruz tem sido trocada por outras teologias. Hoje em dia, até mesmo nas nossas igrejas, muitas vezes se trabalha mais com uma teologia mais coaching, onde os púlpitos estão se tornando um espaço para que pessoas estejam sendo os grandes motivadores, né? Com mensagens motivacionais. Jesus é motivacional. Jesus já é por si só motivacional. Ele é aquele que anima a nossa vida, que sustenta a nossa vida, que governa a nossa vida, que nos cura, que faz a terapia em nós. Terapia é cura. Ele nos cura a cada dia, a cada manhã, para aquele que crê. Amém? Assim é Jesus. Não é autoajuda, mas é ajuda do alto para a vida de cada um de nós. E nós temos que tomar um pouco mais de cuidado enquanto pastores, pregadores, ministros do Evangelho, para nós, porque cabe a nós uma grande responsabilidade diante do Senhor, sobre aquilo que nós estamos ministrando, aquilo que nós estamos falando à igreja, e o que hoje a própria palavra do Senhor nos sugere é falarmos a cruz. Falarmos a cruz. Ninguém precisa ter medo. Ninguém precisa ter medo. E aí começa com uma expressão, né? Estou crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo é, antes de tudo, entender, compreender que é ser um imitador de Jesus. Ser crucificado com Cristo é estar renunciando a si mesmo. Ser crucificado com Cristo é render-se ao pé da cruz. Ser crucificado com Cristo é estar se humilhando diante do Senhor. Ser crucificado com Cristo é morrer para poder nascer. Ser crucificado com Cristo é morrer para o pecado. É morrer para o mundo. Morrer para as coisas ruins desse mundo. Ser crucificado com Cristo é não permitir-se ser influenciado por esse mundo. Ao contrário, ao invés de ser influenciado, influenciá-lo. Hoje nós vivemos a era dos influencers, os famosos youtubers e outras plataformas da rede social. Guardadas as devidas proporções, nós somos como que chamados para sermos influencers do Senhor Jesus na sociedade que nós vivemos, sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo, influenciando a vida das pessoas, não sendo influenciado pelas pessoas, num mundo tão confuso, tão turbulento quanto o mundo que nós vivemos. Mas será que nós estamos dispostos a isso? Quem está disposto a morrer com Cristo? Quem está disposto a ser um crucificado com Cristo? Quem está disposto ao Evangelho da cruz? Quem está disposto aos ensinos da cruz? Quem está disposto às bênçãos da cruz? Você está? Quem, como o apóstolo Paulo, que esteve tão disposto, está também disposto, se necessário for, a enfrentar situações de desprezo? Quem está disposto, disposta a, se preciso for, enfrentar situações que vai se deparar com afrontas, até mesmo a própria fé? Quem está disposto, disposta, muitas vezes, a enfrentar situações de constrangimentos? E não falta isso na vida. Vira e mexe, isso acontece. Na empresa que você trabalha,
na escola que você estuda, na rua onde você mora, no condomínio em que você mora, nas rodas de conversa que acontecem, às vezes se valem da pauta que está sendo conversada, discutida, para muitas vezes colocar você, irmão, irmã, numa situação de constrangimento. Mas quem está disposto? Estar disposto é não se abater com essas coisas. Amém? Amém. Quem está disposto a situações de humilhação? Quem está disposto a situações de calúnia? Coisas que inventam de você, de mim, de nós. Quem está disposto a perseguições? Lembram-se de Paulo, quanto ele sofreu? Quanta luta, quanta perseguição. Quem está disposto ou disposta às retaliações que acontecem? E muitas vezes há retaliações. Você é boicotado, você é boicotada no seu trabalho, na sua equipe. Isso acontece, não acontece? Eu acho que eu não estou viajando na maionese. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Mas quem está disposto, em nome do Senhor, por amor ao Evangelho, por amor ao Evangelho da cruz, está disposto às retaliações que acontecem, né? As ameaças, muitas vezes, até ameaças de desemprego, ameaças de dispensa, pressões, cobranças seguidas. Quem está disposto a sofrer até abandonos, muitas vezes, pelos caminhos, por amor à cruz. E aí Paulo continua aí na sua escrita, na sua mensagem, na sua carta, ele vai dizer: já não sou eu quem vive, já não sou eu mais quem vive. Ou seja, primeiramente que isso não é uma ideia, mas é primeiramente uma experiência do apóstolo, que quer passar para a gente. Assim como ele estava passando para aqueles primeiros a terem contato com a sua mensagem, e essa mesma mensagem chega com o mesmo sentido, com o mesmo vigor, com as mesmas verdades, com os mesmos desafios para nós nessa noite. Ele está dando conta que quando ele afirma, já não sou eu quem vive, que não se trata de uma experiência, é uma vivência dele, do apóstolo. O que ele está dando é um testemunho que tem a ver com autonegação, negar-se a si mesmo, num tempo em que há tanta autoafirmação. Está percebendo? O que é, na verdade, meu irmão, minha irmã, ser crucificado com Cristo? É o viver o não sou mais eu. Não sou mais eu quem vive. Não sou mais eu. Não sou mais eu, Jonas. Não sou mais eu, coloque seu nome. Mas é Cristo quem vive em mim. É o não estar mais sob o próprio poder, mas agora querer estar sob o poder de Cristo. Nada mais é atribuído a mim mesmo. Viver assim, o já não sou eu mais que vive, o não sou mais eu, é bem isso. Tudo é atribuído agora a Cristo. Tudo que sou, tudo que eu faço, tudo que eu realizo, não sou nem mais eu, é Cristo na minha vida. Quando eu canto, eu não quero eu cantar, mas eu quero que Jesus, o Senhor, esteja cantando em mim e por mim. Quando eu oro, não quero só eu orar no meu conhecimento, nas minhas concepções, mas eu quero orar como se Jesus estivesse orando pela igreja, pelos meus irmãos. Jesus em mim. Amém? Amém. Quando estiver falando do Senhor, eu não quero eu mais falar, mas eu quero que Jesus fale em mim e por mim, ao seu coração, à sua vida. Não mais eu, mas Cristo. Cristo em mim. Tudo passa a ter origem, então, numa vida assim, tudo passa a ter origem no próprio Cristo. Tudo começa em Cristo e tudo se encerra em Cristo. Sendo assim, ser crucificado com Cristo, estar vivendo essa vida,
Jesus passa a ser, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, o alfa e o ômega da nossa vida. O início de tudo e o fim de tudo. É isso que a palavra de Deus está nos propondo, está nos dizendo. É minha vida sendo entrelaçada com a vida de Jesus. Você quer isso para a sua vida? Você quer? Você quer isso para a sua vida? Ter sua vida entrelaçada com a vida do Senhor Jesus? Isso é ótimo, ótimo, para a sua vida aqui e para a vida futura no celeste por vir. Que Deus entrelace cada vez mais a minha vida, a sua vida, a nossa vida, entrelace a nossa vida com a vida de Jesus. Quem já teceu um tapete, entrelaçou. E como canta o poeta Edilson Botelho, aquele cântico tapeceiro, que vai com a linha, vai tecendo o tapete, vai tecendo, e olha assim, é feio, é trabalhoso, tudo, mas a hora que vira o tapete para o lado certo, é a coisa mais linda que tem. Então a nossa vida ser entrelaçada com a vida de Jesus, como Jesus sendo o nosso grande tapeceiro, que vai trabalhar em nosso ser, em nossa vida, entrelaçando a nossa vivência, o nosso viver diário, o nosso falar, o nosso andar, o nosso pensar, mesmo em meio às lutas, e não vão faltar nunca. E quem não falar isso está mentindo. Jesus disse isso. Está lá trabalhando, está lá tecendo para você ficar um bonito tapete para nós de Deus. Amém? Deus é assim, Senhor Jesus é assim. É a minha vida, a sua vida sendo entrelaçada com a vida de Cristo Jesus. É Cristo em mim e eu em Cristo. Cristo em mim e eu em Cristo também. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. É o Evangelho do não mais eu. O Evangelho do não mais eu, mas Cristo em mim, como um crucificado com Cristo. Mas Paulo não, com isso ele não está querendo alienar aqueles irmãos, porque eles vivem a realidade que vivem e estão vivendo sobre a face da terra, assim como nós ainda estamos. E ele coloca assim, esse viver que agora tenho na carne, esse viver que agora tenho na carne, ou seja, esse viver que ainda tenho aqui no meu corpo, nessa terra, nesse plano terreno, com a minha vida humana, essa vida que eu tenho cheia de preocupações, essa vida que eu tenho que sofro até tentações, essa vida que eu tenho com os meus cansaços, essa vida que eu tenho com os meus fracassos, essa vida que eu tenho com os meus desafios, eu os tenho, essa vida que eu tenho com os problemas, eu também os tenho, essa vida que eu tenho com lutas constantes, uma luta, outra luta, outra luta, outra luta, é o meu viver que agora acontece, que eu tenho na carne, que eu tenho no corpo, com sofrimentos, com tribulações, com provas e com enfermidades duras até. Mas apesar de tudo isso, eu seja capaz de dizer que todas elas juntas não são maiores do que a graça de Deus. Amém? E por isso eu vou vencer. Eu vou ser mais do que vencedor, porque eu sou com a minha vida balizada, firmada, galgada na graça do Senhor. Não estou me deixando levar por nenhum costume, mas eu quero experimentar cada vez mais da graça de Deus. Eu não quero ser guiado pela lei, por uma regra ou coisa parecida, mas eu quero mais e mais da graça de Deus na minha vida, da presença de Deus na minha vida, porque é isso que vai me fortalecer, vai me sustentar, vai me renovar, vai me nutrir a cada dia na minha fé. E assim é que eu vivo. E é assim que você deve viver. Cada vez mais vivo, ou às vezes até sobrevivo, porque não estou tendo força muitas vezes, mas vou vencendo de fé em fé. E olha que interessante, nessa linha de construção, nessa hermenêutica que a gente está fazendo, Paulo vai escrevendo, depois escreve
pela fé, tudo isso, pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus. Essa é a minha confiança. Essa deve exercer a sua confiança. Essa é a nossa sustentação. É isso que dá sentido à vida. É a cruz que faz com que a gente entenda, que faz com que a gente creia que tudo que Deus permite para nós, que tudo que acontece, tudo é com planos do Senhor. Tudo é com propósitos do Senhor. Ainda que seja duro para nós. Tudo é com desígnios de Deus para comigo, para com você. O estulto não entende isso e nem quer entender. O estulto não compreende isso e nem quer compreender. Sabe quem é estulto? Estulto e estúpido é a mesma coisa. Estulto e insensato é a mesma coisa. Estulto e tolo é a mesma coisa. O tolo não entende isso. O insensato não entende isso. O estúpido não entende isso. Aquele que não tem discernimento não vai entender nunca isso. E você pode morrer. Porque essas coisas não são compreensíveis pela explicação de alguém, nem do pastor, mas elas são compreensíveis na medida em que o Espírito Santo convence o pecador dessas verdades. Mas aí alguém podia perguntar, mas como que o senhor sabe? Alguém podia perguntar, quem foi que te disse? Pastor. Eis a resposta que vem em seguida. No próprio texto vem daquele que nos amou. Aquele, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vem daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por mim não só por você. Por mim e por você. Aquele que se entregou por nós. Aquele que se entregou por nós. Haveria amor maior do que o amor de Jesus na cruz? Haveria? Haveria maior amor do que esse, alguém morrer por mim, mesmo eu sendo um miserável pecador? Haveria amor maior? John Stott escreve uma frase forte, uma frase muito interessante que vale a pena a gente conhecer. A frase que John Stott escreve é bem assim: está na cruz o amor que você procura em pessoas. Está ouvindo? Você ouviu bem? Está na cruz o amor que você procura em pessoas. Está na cruz. Está em Jesus. Para que você tenha também, cada vez mais, uma vida de renúncia, uma vida de crucificado com Ele, com o Senhor Jesus. A vida do não mais eu, mas Cristo vivendo em você e Cristo vivendo em mim. Vivendo pela fé no Filho de Deus. Vida de crucificado com Cristo é vida de convertido. Deus nos chama para termos vidas de pessoas realmente convertidas. É para isso que Deus nos chama, Jesus nos chama, aquele que numa cruz se ofereceu, derramou o sangue precioso, ofereceu o seu próprio corpo para morrer por nós, ocupando o nosso lugar, morrendo a nossa morte. Jesus morreu a sua morte. Jesus morreu a nossa morte, para nos darmos vida e vida para sempre. E Ele vem para viver na sua vida, e quer que você viva também a sua vida sempre nele, até aquele dia. Vida de crucificado com Cristo é vida de esvaziamento. No tempo que as pessoas querem se inflar, querem ser os tais, Deus nos chama, mensagem, nos cutuca nesse sentido, nos chacoalha nesse sentido, para nós termos uma vida de esvaziamento de nós mesmos. E a vida de crucificado com Cristo é
já não mais vivermos em torno dos nossos quereres, mas nós vivermos em torno do querer de Deus, a vontade do Senhor. Se rejeitado, rejeitado serei. Se aceito, aceito serei. Se sofrendo, sofrimentos terei. Seja como for, vencedor eu serei. Em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te convença. Porque esse pobre pastor não tem como te convencer. Mas o Espírito Santo, Ele vai te convencer. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.